Em nossa última meditação, nós ouvimos sobre a provisão do Senhor, do Salvador, que se encaixaria perfeitamente nos requisitos necessários para trazer salvação ao seu povo. Ele enviou seu Filho, o homem verdadeiro e justo, e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus, para ser nosso mediador, para nos salvar dos nossos pecados. Mas o dia do Senhor 6 do Catecismo de Heidelberg termina com uma pergunta muito importante. Como você sabe disso? E essa pergunta é tão importante porque revela claramente a diferença entre a fé cristã, a verdadeira religião, o verdadeiro caminho da salvação e todos os outros sistemas religiosos desse mundo. As religiões do mundo começam com o ser humano, com a busca do homem por um significado, com a busca do homem por salvação, com as tentativas do homem, do ser humano, de basicamente salvar a si mesmo. Elas começam no coração e na mente dos seres humanos. E porque começam lá, acabam no lugar errado, tirando conclusões erradas, desviando as pessoas e levando ao desastre por muitos, não apenas nesta vida, mas para toda a eternidade. Mas a fé cristã começa com Deus. Como sabemos disso? Sabemos tudo isso porque o próprio Deus nos revelou. Dia do Senhor 6. Pergunta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Resposta. Tem de ser um homem verdadeiro, pois a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser um homem justo, pois alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Pergunta 17. Por que ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Resposta. Ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Pergunta 18. Mas que mediador é esse, que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Resposta. O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Pergunta 19. Como você sabe disso? Resposta. Pelo Santo Evangelho, revelado pela primeira vez no paraíso pelo próprio Deus, o qual o fez proclamar depois pelos patriarcas e profetas e prefigurar como sombras pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, fazendo-o, por fim, ser cumprido por meio do seu único Filho. Para sermos salvos, para recebermos os benefícios infinitos de tudo o que Deus realizou e está realizando, e ainda vai realizar, nós precisamos saber o que Deus fez e o que Ele faz. Como já ouvimos anteriormente, conforme confessamos no primeiro dia do Senhor do nosso catecismo, nós precisamos conhecer, em primeiro lugar, nossos pecados e nossa miséria. Nós precisamos saber como ser libertos dos nossos pecados, da nossa miséria. E nós precisamos saber como viver uma vida de gratidão diante de Deus por tudo o que recebemos e tudo que iremos receber. Mas esse conhecimento vem de algum lugar. Não vem de dentro de nós mesmos. Vem da fonte perfeita do conhecimento do próprio Deus. Ele está presente e ele não está em silêncio. Logo após a queda no pecado,
Ele não deixou nossos primeiros pais, Adão e Eva, sozinhos, buscando a verdade na sua cegueira. Ele os procurou quando se esconderam dele e deu-lhes a mensagem do Evangelho pela primeira vez, as boas novas, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A serpente não venceria a batalha e Deus garantiu que seu povo soubesse o que aconteceria, o que ele faria. Então ele continuou a revelar a si mesmo seus propósitos, suas promessas. Aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó, ele revelou a Abraão que todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio dele. Como Abraão deveria viver à luz dessa realidade. Ele se revelou a Moisés, por meio de que deu sua lei, que apontava para Cristo. Nas sombras dos sacrifícios, no culto, no tabernáculo, no templo, em todos os símbolos, os ritos da antiga aliança. E por toda a história do seu povo da antiga aliança, ele continuaria a revelar a si mesmo e seus propósitos por meio dos profetas. Homens como Isaías e Jeremias, eles continuamente chamavam o povo de Deus ao arrependimento e proclamavam as preciosas promessas do Senhor. Homens como Daniel receberam visões de Deus, que revelaram os propósitos de Deus e os planos de Deus para o futuro, que revelaram sua soberania sobre todos os eventos na história. E o clímax da revelação do Senhor foi a encarnação do Filho de Deus. Nós lemos em João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. As testemunhas oculares durante a encarnação de Maria e José, aos pastores nos campos de Belém, aos discípulos que passaram 3 anos com Jesus, todos eles experimentaram esta revelação em primeira mão. Eles prestaram testemunho do que viram, ouviram e experimentaram. E inspirados pelo Espírito Santo, escreveram o que viram nos evangelhos. E por meio do trabalho dos apóstolos, por meio do seu testemunho inspirado, Deus garantiu para nós, vivendo 2000 anos depois, também soubéssemos a verdade. E agora o Espírito Santo que inspirou a palavra opera a fé por meio dessa palavra e junto com essa palavra. E nos equipa como povo de Deus hoje para continuarmos a proclamar essa mensagem a um mundo que precisa desesperadamente do Senhor, do Salvador. Isso nos lembra da importância do nosso chamado como igreja e como cristãos individualmente. Porque para serem salvas, as pessoas precisam confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. E para acreditar nisso, e para fazer aquela bela confissão, elas precisam ouvir a proclamação do Evangelho. Como Paulo disse em Romanos capítulo 10, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Deus não está em silêncio. E nós também não devemos ficar em silêncio. Tendo recebido a salvação e a revelação perfeita de Deus, tendo respondido a essa revelação pela graça de Deus, por meio da operação do Espírito Santo, nós temos, como o povo de Deus, nós temos o privilégio de compartilhar essa mensagem ao mundo. E por meio dessa proclamação, muitos mais conhecerão todas essas coisas também. Que Deus abençoe nossos esforços e que sua palavra saia com poder para conduzir muito mais pessoas ao seu reino e à alegria da salvação.